E hoje aconteceu algo muito bom para o Bitcoin, para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. O Bitcoin está subindo quase 10% nessa super quarta-feira. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin após esse evento importantíssimo que tivemos hoje. Vou atualizar a perspectiva macroeconômica e como isso pode impactar o Bitcoin e as criptomoedas nos próximos meses. E também vou atualizar a análise de sentimento e comentar aí sobre algumas altcoins. Mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente, também deixar o like para dar aquela força se quiserem que eu analise alguma moeda, deixa aí nos comentários, eu vou responder os comentários de vocês, analisando a criptomoeda que você me pedir, um dia depois, no máximo, você pode voltar aqui no vídeo que vai estar a resposta da moeda que você me pediu para analisar. Beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. Já esquecendo, tá? Não se esqueçam de seguir o canal no Telegram. O link vai estar aí na descrição e fixado no topo dos comentários, porque lá eu costumo trazer as notícias em primeira mão para vocês, tá? Não dá para fazer um vídeo a todo momento em que a gente tem uma informação importante, mas lá no canal do Telegram eu posto, o Telegram manda isso na mesma hora, tá? Então vai estar aí embaixo o link, mas vamos lá, vamos aí falar desse dia muito bom que a gente está tendo no mercado de criptomoedas, essa super quarta-feira em que o Bitcoin está subindo quase 10%. Tainan, por que o Bitcoin está subindo desse jeito? Tá? Primeiro, pessoal, graficamente não tinha nenhum padrão assim muito confiável, confirmado ali, indicando que ele ia dar essa subida hoje, tá? Na minha visão, essa subida foi por causa das informações que a gente teve hoje sendo divulgadas ali pelo Banco Central dos Estados Unidos, que animou muito os mercados. Tá? O mercado estava extremamente apreensivo com o que podia acontecer. Eu vou explicar daqui a pouco, mas começando aqui pelo gráfico, pessoal, o que eu tinha falado ontem com vocês na análise? Falei, galera, eu não tenho mais coragem de apostar em queda aqui, tá? Para mim, eu não apostaria em queda, eu não abriria posição short. O Bitcoin ontem, ele rompeu para baixo, aquele pivô de baixo na análise da manhã, eu falei, ó, tem potencial, o alvo disso aqui tá lá nos $60.500, o Bitcoin bateu ali perto dos $60.500, que era o alvo desse pivô de baixo aqui, que se a gente fizer essa projeção, a gente via aqui, né? E o Bitcoin bateu ali no alvo e depois disso começou a subir, tá? Porque essa região aqui dos 60.500, 61 mil por aí, era uma região de suporte. Tá? A gente viu que o Bitcoin bateu aqui no início de março e após isso ele iniciou um movimento de alta. Então, é uma região que tenderia a estar segurando o Bitcoin, tá? Então, a gente viu aí que o Bitcoin ele acabou se segurando bem aí nesse momento, né? E, galera, agora a gente tem aí que ficar de olho no que está acontecendo em termos de mudança de tendência, tá? Eu tô vendo aqui uma mudança de tendência. Como eu comentei com vocês ontem, a gente tinha ali uma tendência de baixa no gráfico do Bitcoin, de uma hora, né? Topos e fundos cada vez mais baixos, tá? A gente via aqui o Bitcoin fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, só que agora, galera, o Bitcoin está prestes a quebrar essa tendência de baixa, tá? Dependendo de como a pessoa olha aqui, pode até dizer que quebrou porque rompeu para cima o último topo ali na região dos $65.800, tá? Eu, particularmente, gostaria de ver ele romper aqui os $69 mil. E, na verdade, o que eu quero ver agora é o Bitcoin conseguir fechar um candle de alta no gráfico semanal acima dos $69 mil, porque isso ele ainda não conseguiu, tá? Para mim, agora é essencial o Bitcoin fazer isso para a gente ter uma continuação aqui do movimento de alta do ponto de vista gráfico, tá? A gente só vai saber isso a cada domingo que o Bitcoin fecha, então o Bitcoin teria que fechar pelo menos ali nos 72, 75 mil dólares, um candle do semanal ou acima, para a gente confirmar aí esse rompimento de topo histórico, que é extremamente importante. Mas aqui no curto prazo, galera, eu já vejo aqui a tendência de baixa tendo sido rompida, tá? O Bitcoin cortou essa tendência de baixa que vinha aí desde a quinta-feira passada no gráfico de uma hora e agora aqui está indicando alta, tá? A gente pode aqui até ver, né? Eu não estava operando padrão gráfico porque hoje eu estava mais de olho no que iria acontecer ali em relação ao Banco Central dos Estados Unidos, tá? E o Bitcoin fez aqui, dá para dizer que ele fez um ombro, cabeça-ombro invertido aqui no gráfico de uma hora, tá? Um padrão aí de reversão de tendência, né? E o alvo desse ombro, cabeça-ombro invertido, meus amigos, para calcular ele, a gente projeta ele para cima, tá? A gente vê até o volume aqui de negociação confirmando aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, mas a gente vê aqui que ele bateu o alvo. Então, talvez por isso o Bitcoin chegou aqui nessa região dos $68 mil, 67.900 e parou, tá? Ele chegou aqui agora, bateu o alvo, também encontrou uma região de resistência no caminho, tá? Mas, galera,
Agora a gente vai ter que ver aí se ele consegue quebrar essa resistência dos 69 mil dólares. É extremamente importante ele passar aí no gráfico diário e depois fechar um gráfico semanal acima disso, tá? Pra gente ter confirmação da tendência, mas pra mim, a gente não tá mais na tendência de baixa dos últimos dias, tá? Eu não vejo o Bitcoin aí caindo nos próximos dias, se depender do que a gente vê aqui no gráfico. Para mim, ele está iniciando um novo movimento de alta aqui para os próximos dias. E, galera, eu acho que analisar só o Bitcoin, sem entender o contexto, sem entender o que aconteceu hoje, é complicado. Tá? Eu acho que não vale a pena a gente analisar dessa forma. E indo aqui, galera, para as bolsas americanas, a gente vê que hoje o SP500 teve um desempenho espetacular, assim como o Bitcoin. A gente vê que o horário que ele começou a subir também foi ali algumas horas atrás, assim como o Bitcoin, né? A gente vê aqui que os dois começaram a subir exatamente na mesma hora. E isso, para mim, tem uma explicação bem simples, galera. A reunião do Banco Central, a divulgação da projeção econômica, principalmente, tá? As falas do Jerome Powell, eu já vou falar aqui de tudo isso, mas só para relembrar vocês, pessoal, nas últimas semanas e, na verdade, nos últimos meses, tivemos dados de inflação dos Estados Unidos vindo acima do esperado e isso deixou o mercado muito apreensivo nas últimas semanas e hoje, nessa quarta-feira, seria a famosa declaração do FONC, a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, onde eles decidem as taxas de juros, passam as projeções econômicas, né? Nessa reunião trimestral, eles passam o dot plot, que é o mais importante desse momento, e foi tudo isso aí que, na minha opinião, fez esse movimento. Isso era muito aguardado pelo mercado. O mercado já estava começando ali a quase precificar que a gente não teria 3 cortes de juros em 2024, e isso aí poderia significar queda para o Bitcoin, para as criptomoedas, mas não, galera. O que a gente teve hoje surpreendeu positivamente o mercado, tá? A gente teve uma surpresa aqui no sentido de que esses últimos dados de inflação do primeiro trimestre de 2024 não impactaram a decisão do Banco Central dos Estados Unidos. E, galera, pasmem, tá? Olhem só, o medo era, como eu disse, a gente não ter o corte de juros aí em 2022, 3 cortes de juros, né? Mas, meus amigos, não mudou, tá? A maioria dos membros votantes do Fed continuaram aqui nessa faixa ali para 2024, de fechamento do ano, na casa ali entre 4,75 aproximadamente de juros, tá? Nos Estados Unidos. E esse era o receio. Eu mostrei para vocês o gráfico de ponto nos últimos dias várias vezes falando, olha, isso daqui não pode mudar, tá? Não pode subir aqui para 5. E não subiu, tá? A maioria dos membros votantes do Fed continuaram acreditando que o melhor é que a taxa de juros fecha ali por volta de 4,75 no ano de 2024. Nesse momento, nós temos uma taxa de juros aí na casa de 5,5, né, lá nos Estados Unidos. Isso quer dizer o seguinte, de 5,5 até 4,75 seriam 3 cortes de 0,25, tá? Então, isso aí deixou em aberto a possibilidade de a gente começar a ver o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos em breve, tá? Talvez a partir aí do próximo, dos próximos meses, provavelmente junho ou julho, a gente teria o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, de acordo com essas projeções. E mudou muita coisa aqui, galera. Olhem isso, tá? A projeção econômica que o Fed fez para crescimento da economia dos Estados Unidos em 2024, antes, em dezembro, no último dot plot, era 1,4. E agora, eles aumentaram isso daqui para 2,1, galera. Então, assim, o Fed está achando que a economia vai crescer mais. A taxa de desemprego, a expectativa era que ela ficasse mais alta no final de 2024. A expectativa agora é que fique menor. Tá? A inflação, galera, olha, isso é muito importante. Existe um medo, né? Quando o Fed deixa a inflação subir, a inflação, né, não corta os juros rápido, a inflação subir. Mas não, a perspectiva do Fed continua estável, tá? Mesmo com essa situação da inflação vindo acima do esperado aí nos últimos meses. E o que mudou um pouco foi o Core PCI, tá? Que é a parte mais difícil de combater da inflação, é o núcleo duro da inflação. E a expectativa em dezembro é ela que ficasse em 2,4 e agora 2,6. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho chato para os mercados, né? Mas no geral, isso aqui foi bom pelo seguinte, mostra que a perspectiva de atividade econômica dos Estados Unidos diminuir, ter uma recessão é baixa, mostra que o desemprego vai subir menos do que o esperado, então o mercado de trabalho deve continuar aquecido e ao mesmo tempo a inflação vai seguir caindo. Tá? Então assim, meus queridos, o que eu estou vendo aqui é um cenário muito bom, se isso aqui se concretizar, muito bom
para os mercados, tá? Porque se o Fed não está querendo subir os juros agora, né? Me desculpem, tá? Não está querendo deixar os juros altos agora nesse ano de 2024, eles querem começar o corte logo. Isso sinaliza que pode vir mais dinheiro para o mercado de criptomoedas, isso nesse contexto que a gente tem hoje dos ETFs aí de Bitcoin, que estão na praça, estão trazendo bastante dinheiro para o mercado de criptomoedas e geralmente, quando a gente tem cortes de juros, os mercados ativos de risco sobem, tá? Para quem não entende como funciona, existe uma competição nos mercados entre os ativos, né? Você tem ativos ali menos arriscados, de renda fixa, que geralmente pagam alguma coisa para você deixar o seu capital alocado nesses ativos. E quando os juros caem, é como se valesse menos a pena você deixar o seu dinheiro parado numa renda fixa. Uma coisa, por exemplo, a gente com juros de 10 aqui no Brasil, de 15, por exemplo, se tivesse de 15, compensa muito você deixar o dinheiro parado. Você vai ganhar 15% só para o seu dinheiro ficar parado ali. Agora, se os juros, por exemplo, cai para 2, não é o caso, estou dando um exemplo, tá? Começa a não valer a pena, tá? Se você tiver uma inflação de 3 e um juros de 2, você está tendo um recebimento aí negativo, na verdade. Seu dinheiro está sendo corroído pela inflação. Então, se o Fed começa a cortar juros aí nos próximos meses, ele sinaliza para o mercado que vai valer mais a pena, cada vez valer mais a pena você alocar em ativos de risco, investir o dinheiro em atividade produtiva, ou em criptomoedas, ou em commodities, tá? Porque o dinheiro passa a circular mais quando os juros caem. Os juros é o preço do dinheiro, pessoal. Então, isso aqui é excelente, tá? Sinalizando que os juros podem começar a cair em breve. Isso aí, junto com o que a gente já tem no mercado, é excelente. A gente vê aqui na ferramenta da CME que, galera, olhem como mudou aqui a expectativa de corte de juros para junho. Tá? Para maio, beleza, maio os juros devem ser mantidos, não deve cair em maio, mas, galera, isso aqui ontem, não sei se vocês se lembram, no vídeo de ontem, estava ali na casa dos 51%, tá? De chance de os juros caírem em junho para a faixa entre 5 e 5,25%. E agora subiu para 70% depois dessa reunião de hoje. Então o mercado está bem animado, o mercado está entendendo que o Fed quer mesmo cortar os juros. E eu tenho uma teoria para isso, galera. Eu não tenho como provar que é isso, né? Mas com base na experiência que eu tenho aí no mercado há muitos anos acompanhando e operando, anos eleitorais nos Estados Unidos, geralmente os presidentes fazem questão de entregar um bom desempenho nas bolsas, tá? Então, dificilmente o Joe Biden, que vai ter que concorrer com o Trump numa eleição apertada esse ano, ele não vai querer que os juros continuem altos aí durante todo o ano de 2024 e as bolsas caiam, que tem uma recessão, que o mercado de trabalho tem um aumento do desemprego. Joe Biden não vai querer isso em ano eleitoral, né? Isso aí queimaria a imagem dele e provavelmente o Jerome Powell, ele vai fazer, o Banco Central dos Estados Unidos, a equipe que está lá, vai fazer alguma coisa para ajudar. Tá? Eu suspeito que eles vão deixar essa inflação meio alta aí nesse ano e no ano que vem, depois que passar a eleição, eles podem voltar a combater a inflação, tá? É uma suspeita que eu tenho, porque não sei se vocês chegaram a ver isso, mas o Trump, que é o outro candidato que provavelmente vai concorrer com Joe Biden nesse ano de 2024, já deixou claro que provavelmente, se ele for eleito, ele não vai reconduzir o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ao cargo. Tá? Então, a única chance que o Jerome Powell tem, na minha visão, é se o Joe Biden for reeleito. E para o Joe Biden ser reeleito, ele não poderia ir fazer as bolsas caírem no ano de eleição, não poderia aumentar desemprego. Tá? Então, assim, eu tenho esse viés, tá? Uma suspeita minha, não tem como provar, mas é algo aí que eu imagino que faça sentido nesse momento. E falando aí no Jerome Powell, pessoal, e no discurso dele, eu achei que ele pegou muito leve, tá? Ele não teve um tom duro em relação ao mercado, de vamos combater a inflação. Geralmente, quando ele fazia isso, ele derrubava o mercado, tá? Mas hoje, eu achei que o discurso dele foi bem tranquilo e eu senti que eles estão querendo ver que a inflação está caindo. Não sei se vocês se lembram de 2021, né? Que eles falavam da inflação transitória, falavam essas coisas aí. E hoje, galera, eles falaram algo que o Jerome Powell falou, que na minha visão reforçou essa visão que eu tenho de que eles estão querendo deixar o mercado subir esse ano, tá? De que eles estão querendo ignorar um pouco a inflação, que foi quando ele foi perguntado sobre a inflação de janeiro, tá? Desde janeiro aí, nos últimos meses, a gente tem visto aí dados de inflação mais altos, né? E ele falou o seguinte, isso aí pode ser sazonal, tá? Porque se você olhar em 2023, a inflação também subiu nessa época do ano.
Então isso aí pode ser uma questão de sazonal, no início do ano talvez a inflação sobe mais e talvez não seja um sinal de que a gente está tendo aí um retorno da inflação, tá? Em 2021, não sei se vocês se lembram, se vocês já estavam no mercado, eles estavam toda hora falando que a inflação era transitória. A inflação dos Estados Unidos em quase 10%, um nível mais alto aí da história, eles falando que a inflação era transitória. Até que o Jerome Powell foi reconduzido ao cargo e no dia seguinte que ele foi reconduzido ao cargo, ele mudou o discurso e começou a falar que não, agora a gente tem que combater a inflação. E foi nisso aí que o Bitcoin fez o topo em 2021, lá em 69 mil dólares, porque ele mudou o discurso, passou a ter um discurso duro, e agora eu tô sentindo que o discurso dele tá bem mais leve do que era antigamente, tá? Eu senti que o discurso dele tá naquela mesma vibe de 2021, querendo ser reconduzido ao cargo e tentando agradar aí os políticos para que isso aconteça. Alguns jornalistas até tentaram arrancar dele aí informações, né, a respeito de quando que os cortes de juros nos Estados Unidos vêm e tal, só que ele deixou data dependente, tá? Ele não falou, né? Data dependente significa que eles vão continuar olhando os dados, que isso pode mudar, tá? Não quer dizer que eles vão cortar juros em junho. Vamos supor que a gente tenha aí nos próximos meses, todos os meses, a inflação subindo. Talvez ele possa mudar o discurso, tá? Mas, por enquanto, ele deixou data dependente, tá? O mercado está apostando que em junho, ou no mais tardar em julho, a gente tem o primeiro corte de juros. E aqui na análise de sentimento do Bitcoin, eu senti que a coisa não tá aquelas coisas, né, pessoal? A galera tá com medo de abrir posição de trading aqui, tá? Eu vejo isso porque o Open Interest, pelo menos dentro da Binance Futures, que é a corretora aí, que é uma das com maior volume de negociação no mercado de criptomoedas de futures, ele não tem subido, tá? A gente vê que o Open Interest aqui está se mantendo baixo hoje. Os investidores estão com medo de abrir novas posições, tá? O Long Short Ratio deu uma aliviada, né? Ele estava muito alto nos últimos dias, acima de 2, tinha mais de 2 pessoas, em tese, né? Apostando que o mercado iria subir do que iria cair, e agora já voltou para próximo de 1, tá? A taxa de funding também deu uma arrefecida em relação aos últimos dias, mas aqui da análise de sentimento eu acho difícil a gente tirar uma conclusão por enquanto de para onde o Bitcoin vai, principalmente se ele vai romper a resistência, porque a gente ainda não teve o aumento do Open Interest, tá? Quando a gente tiver um aumento do Open Interest, ou seja, quando as pessoas começarem a se posicionar no mercado de criptomoedas, aí sim a gente vai ter a possibilidade de o Bitcoin fazer um movimento decisivo, tá? Por enquanto o mercado está meio perdido. E aqui no Liquidation Rich Map da HighBlock a gente vê o seguinte, galera. Começou a acumular liquidez dos dois lados aqui, tá? Antes a gente estava com muita liquidez ali na região dos 62 mil dólares, até os 60.500 por aí. Bitcoin foi lá e buscou aquela liquidez. Só que agora começou a aparecer bastante liquidez na região entre 70 e 71 mil dólares, tá? Então, isso aqui para mim levanta a suspeita de que o Bitcoin pode ir lá. E essa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin começou a subir aqui, se vocês observarem. Vou dar um zoom aqui para vocês verem com mais facilidade. Bitcoin começou a subir lá para os 68 mil dólares e começou a aparecer pontos de muita liquidez ali nos 70.800, provavelmente pessoas apostando na queda do Bitcoin, provavelmente essas pessoas estão presas ali, tá? Então, basta o Bitcoin fazer um pulozinho, né, dar um pulo ali para 70 mil dólares, que ele já vai tirar esse pessoal que está alavancado na queda do mercado. Essa é a situação aí do Bitcoin no momento, tá? Eu tô vendo aqui possibilidade de subir, a gente tem aqui alguns pontos de liquidez abaixo, só que agora a gente tem que ver se essa liquidez que está abaixo aí, ela não é de pessoas que estão ganhando com esse movimento de alta, tá? Muitas pessoas foram abrindo posições aí hoje, né, durante a queda do Bitcoin nos últimos dias, e agora ele subiu, muita gente pode ter fechado as posições, tá? Então, eu gostaria de ver o mapa de calor rolar mais um pouco, andar mais um pouco, para ter uma noção mais clara aqui do que vai acontecer nos próximos dias. E a gente também não pode deixar de falar aqui das altcoins, galera. Quando a gente vai para os gráficos das altcoins, a coisa realmente ficou boa de novo, né? Inclusive, galera, com esse cenário assim melhor que a gente está tendo, eu começo a achar interessante começar a procurar altcoins de novo para fazer operações como a gente vinha fazendo aí desde fevereiro, tá? Quem acompanhou minhas operações com altcoins viu que a maioria delas foi muito bem, tá? Nos últimos dias. E, ó, uma das moedas aí que eu ainda estou posicionado desde o início do mês aí, né, já tem um tempo que eu estou posicionado, falei dela aqui no canal aí há muito tempo, quando ainda estava rompendo esse fundo duplo, é a GRT, galera. GRT, eu tinha feito uma realização nela aqui, tá? E agora eu vou reposicionar nela, vou manter meu stop ali no preço de entrada mesmo, tá? Não vou
descer ele para o prejuízo, mas, galera, GRT tem um alvo ali na região dos 71 centavos de dólar, né? Quando a gente fez a entrada, ela estava ali na casa dos 25 centavos aproximadamente, tá? Então, assim, eu vejo possibilidade aí dela ir buscar esse alvo agora, que a gente tem um cenário mais calmo, né? Essa incerteza gigantesca que estava aí no mercado nos últimos dias, foi embora e eu vejo aí espaço para GRT ir buscar os 70 centavos de dólar, tá? Outra moeda aí que eu acho que também vai performar muito bem, tá performando muito bem nos últimos dias, é a FTM, galera. Meus amigos, a FTM estava subindo nos últimos dias com tudo caindo, tá? O Bitcoin caindo, o mercado em pânico, as altcoins aí despencando e a FTM subindo, a Phantom, tá? E eu acho que ela vai subir mais, porque agora no dia 24 a gente vai ter uma atualização importante aí na Phantom, na rede dela, no projeto dela. E a gente tem que lembrar o seguinte, galera, a Phantom rompeu para cima um fundo duplo aqui no gráfico diário, né, ou gráfico de longo prazo, com alvo lá nos 2 dólares e 50 centavos. Então agora ela está em 1 dólar e 13 centavos. Isso quer dizer que ela tem espaço aí para dobrar de valor nas próximas semanas ou meses, tá? Tainan, por que meses? Porque é um alvo grande, tá? Não tem como falar que vai romper, que vai buscar esse alvo aqui de mais de 100% em poucos dias, tá? É difícil afirmar uma coisa dessa. Mas é o alvo que eu tô vendo para a Phantom. A Phantom é uma moeda aí que eu vejo possibilidade de subir bastante aí nos próximos dias. E outra criptomoeda aí que eu vinha me posicionando e acredito que ela pode performar bem é a, deixa eu ver aqui, Cardano, tá? Eu tava lembrando aqui da Cardano, a gente pegou esse trading nela, galera. Eu não sei se vocês se lembram, tá? Quem já tava me acompanhando aqui no canal desde fevereiro deve se lembrar. Cardano, pessoal, deixa eu ver aqui, ela tinha rompido para cima uma bandeira de alta aí nos últimos tempos, tá? O alvo daquela bandeira de alta estava ali nos 84 centavos de dólar aproximadamente. Ela voltou bastante aqui no gráfico, né? O mercado caindo aí nos últimos dias atrapalhou a Cardano. Eu cheguei a achar que ela não ia conseguir buscar esse alvo, tá? Mas tá ali o alvo nos 84 centavos de dólar. Eu acho que a Cardano pode voltar aí a ter uma performance boa nos próximos dias, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, né, e fizer traçar uma retração de Fibonacci aqui para ver até onde que a Cardano pode voltar, a gente vê aqui que ela voltou justamente em 61% da retração de Fibonacci, meus amigos. Pois é, Cardano retraiu em 61% e nessa de retrair em 61%, observem, tá? Ela foi no ponto de suporte, já voltou, deixou uma sombra gigantesca aqui. Isso para mim significa que ela deve fazer um novo pivô de alta aí nos próximos dias, tá? Se o mercado ficar bem, como parece, né, do ponto de vista macro, tem tudo para dar bom, tá? Do ponto de vista macro, o que o Jerome Powell falou hoje é excelente para ativos de risco como as criptomoedas. Eu veria aí a Cardano pegando um novo impulso e indo lá nos 84 centavos de dólar, tá? Então, é uma das moedas aí que eu estou achando interessante. Tem que atualizar também a análise de algumas moedas aí que eu estou sempre analisando, né? Porque são moedas aí que as pessoas procuram muito saber delas. E uma delas é a Ethereum, pessoal. A Ethereum recuperou aí a maior parte da queda dos últimos dias, né? Ontem ela caiu 10% e hoje ela subiu 10% aí, recuperando e zerando a perda dos últimos dias, tá? Aqui no gráfico da Ethereum não há muitos padrões, tá? O que eu consigo ver no gráfico de uma hora aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido, com volume confirmando, assim como a gente vê lá no Bitcoin também, tá? O alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido da Ethereum, ele estaria ali na região de aproximadamente 3.700 dólares, tá? O Bitcoin já bateu o alvo ali nos 68 mil, perto dos 69 mil dólares, acho que 68 mil dólares, o Bitcoin já bateu o alvo do ombro, cabeça, ombro invertido que ele tinha no gráfico de uma hora. A Ethereum não, tá? A Ethereum tá com o alvo lá nos 3.700, então eu acredito que a Ethereum tem o potencial aí de subir nas próximas horas ou dias aí para buscar esse alvo, tá? Esse é o único padrão gráfico que eu tô conseguindo ver na Ethereum no momento, pessoal. Ethereum aí na região de suporte, tá? Ela não poderia perder esse suporte e parece que tá segurando. Se ela engatar uma alta até 3.700 ali, fica mais tranquilo, tá? Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar, que é a moeda querida aí de muitas pessoas e que tem bombado nos últimos dias, é a Solana, galera. Solana, nesses últimos dias, perdeu a tendência de alta que ela tinha engatado aí, com a euforia que estava acontecendo nos últimos dias, né? Perdeu a linha de tendência de alta, mas agora a coisa fica um pouco mais tranquila, tá? Para mim, pessoal, a Solana só vai ficar interessante para você fazer um posicionamento nela, né, para montar uma posição de trading, quando ela romper o topo histórico, tá? Tainan, como assim? Você quer comprar no topo? Não é, pessoal. A questão é o seguinte, agora tem muitas resistências aqui, tá? Ela está em 190,
até para ela subir até a próxima resistência mais forte aí, 35% de alta, cheio de resistência. Eu acho que tem moedas como a FTM ou a GRT que tem um espaço com muito menos resistências no caminho, que tem um potencial de subida maior nos últimos dias, tá? Então, eu não me posicionaria em Solana agora. Eu esperaria ela romper o topo histórico ali, que é a região dos $260, porque aí a Solana não vai ter resistência no caminho, tá? Se ela não tiver resistência, aí o potencial de subida dela é gigante, tá? Aí quando a moeda rompe o topo histórico de fato, quando não é um falso rompimento igual a gente teve no Bitcoin nos últimos dias aí, meus amigos, não tem nada para segurar. A moeda simplesmente dispara, tá? Muitas pessoas não entendem isso, né? Acham que é comprar no topo, mas não. É você comprar quando não tem resistência, tá? Outra criptomoeda aí que a gente tem que comentar, BNB, pessoal. BNB tá ainda, eu acredito, com um topo duplo, né? No gráfico de 1 hora, só que ela invalidou, tá? Como eu disse, pessoal, o mais importante era ver o que ia dar nesse evento da reunião do Fed de hoje, tá? A BNB começou a romper para baixo um topo duplo com alvo ali na região dos $460, mas ela invalidou essa tendência de baixa aí do gráfico de 1 hora, assim como o Bitcoin e a maioria das criptomoedas fizeram hoje, tá? Rompeu para cima a LTB e agora eu aguardaria ela formar algum padrão, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que a BNB, ela fez aqui um padrão gráfico, né? Um fundo triplo, sei lá, um ombro, cabeça, ombro invertido, o que seria isso daqui? Mas se a gente projetar para cima esse ponto aqui, o alvo estaria na região dos $577, tá? Então, vejo o BNB subindo para $577 aí nos próximos dias ou horas, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar também, além dessas aí que eu já falei, é a VAX, tá? A VAX o pessoal pede direto aqui no canal. E, galera, a VAX, ela... olhando aqui no gráfico, tá? Eu não estou conseguindo ver um padrão muito definido no gráfico diário, né? Ela tinha rompido ali aquela flâmula com alvo lá nos $69, não foi, talvez ela vá, tá? Mas no momento aqui, se a gente olhar no gráfico diário, não tem nenhum padrão novo, é só aquele mesmo. Mas aqui no gráfico de 1 hora eu consigo ver um fundo duplo rompido para cima, tá? Vamos ver aqui se já bateu o alvo desse fundo duplo. Eu vejo aqui que o alvo desse fundo duplo está ali no 58, tá? Então ela já chegou ali na máxima de hoje no 58. Então dá para dizer que já bateu o alvo, tá? Mas a VAX ainda vejo potencial dela retornar para a subida nos próximos dias, mas não tem nenhum padrão indicando que ela vai retornar agora, tá? Então, essa é a situação da VAX aí. Outra moeda aí que eu amo, né? É uma moeda que eu sempre falo dela aqui e acredito que ela tem um potencial de subida aí para os próximos meses e anos, talvez, né? Acredito que ela vai subir mais no final do ano, é a XRD, tá? O pessoal me pede aí para falar da Radix. Radix, pessoal, é uma moeda com pouquíssima liquidez, tá? Ela faz pump and dump todo dia, sobe de uma hora para outra, depois cai, tá? É uma moeda aí relativamente difícil de operar, tá? Não é uma moeda fácil. Mas o que eu vejo aqui no gráfico dela é o seguinte, pessoal. Ela, para mim, rompeu para cima um fundo duplo aqui no gráfico diário. Eu estava com bastante receio nos últimos dias, tá? Por causa dessa reunião do Fed. Mas ela rompeu e conseguiu se manter acima, o que é mais importante. E o alvo disso aqui tá lá na região de 8 centavos, quase 9 centavos, tá? Se a gente fizer aqui uma variação percentual, 25% ainda de subida até buscar o alvo desse fundo duplo lá nos 8 centavos de dólar, tá? Então, Radix para mim, meus amigos, tá legal, tá? Nos últimos dias eu falei, olha, pessoal, eu vou esperar um pouco aqui, porque eu quero ver o que vai sair dessa reunião do Fed. Parei de fazer tentativas de aporte nela aí, né? Mas agora eu acho que volta a ficar interessante, porque agora ela tem espaço para subir, tá? E vai que o mercado engata um movimento de alta a partir dos próximos dias, aí ela poderia continuar subindo, tá? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. No mais, desejo a todos aí uma excelente noite. Não se esqueçam de deixar nos comentários as moedas que vocês querem que eu analise. Desejo aí bons negócios. Até mais. Tchau.